Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Meu nome é Márcio Silva. Se você está me assistindo agora é porque você se tornou um parceiro da Acelere Investing. Eu sou professor, sou um dos fundadores e eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez por estar aqui prestando atenção nessa aula. Eu sempre vendo a realidade do mercado financeiro. Eu falo a verdade com os pés no chão e eu mostro coisas que eu realmente utilizo todos os dias. Eu tenho mais de 8 anos de mercado financeiro. Eu já apanhei muito, apanho ainda, então você nunca vai ver eu vendendo aqui alguma coisa, alguma vida, que você viaja o mundo e tudo mais, porque eu sei o quanto é trabalhoso trabalhar com day trade, mas dá dinheiro sim. Então eu já vou não vou ficar só batendo, né? Então eu sei e vou falar para você, dá dinheiro sim de verdade. Você consegue sim ter uma rentabilidade mensal, você consegue sim até contar com esse dinheiro, mas vai depender muito do seu desempenho, vai depender muito da sua garra, da sua determinação, antes de mais nada. Tá? Então sempre coloque os estudos em primeiro lugar, porque tudo vai dar certo. Vamos nessa? Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre algumas configurações da plataforma e claro, eu já vou passar para vocês alguns indicadores para a gente já poder deixar instaladinho, configurado em nossa plataforma. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir conta numa das corretoras. Eu utilizo a CM Capital. Eu não levanto bandeira de corretora nenhuma, mas a CM Capital já me acompanha há mais de 2, 3 anos. E eu gosto muito da CM Capital por causa das taxas, são pequenas, mas o melhor é o atendimento. Por quê? O atendimento da CM Capital a gente consegue falar via WhatsApp, se eu precisar ligar lá vão me atender rápido, então eu já fiz esse teste várias vezes, então é uma das coisas que para mim me chama muita atenção, mas vai de você, tá? Então a gente está falando aqui de plataforma, não está falando de corretora. Para você ter plataforma você tem que ter uma corretora. Então essa plataforma aqui é o Profit Charge, da CM, que é o CM Trader, que é uma configuração, um nível de Profit Charge. Ele é de graça, tá? Então você pode abrir conta lá e ele é de graça, não tem taxa nenhuma, não tem mensalidade. Então é uma das coisas que eu gosto de usar e a gente economiza, né? Então vamos nessa. Fez o download da Profit, a primeira coisa que você vai fazer é logar na sua Profit Charge. Isso que é legal a gente falar, que é uma dúvida e é uma dificuldade de muitas pessoas. Quando você abre a conta na corretora, você recebe um e-mail, no e-mail que você utilizou para fazer a abertura de conta. Nesse e-mail vai vir o seu login e senha da corretora e a sua assinatura digital, a assinatura que você configurou lá na corretora, certo? Beleza. Essa assinatura é a senha da plataforma, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Não é aquela senha que você clica para entrar na corretora, aquela senha lá que você vai lá, clica com o mouse muitas vezes, né, que não dá para clicar pelo teclado, tem que ser pelo mouse. Essa é uma senha para você acessar sua conta na corretora, o Home Broker. Para acessar a senha, a plataforma é uma outra senha que normalmente é a assinatura digital, aquela assinatura que você configura. Quando você vai lá em plataformas e faz a assinatura da plataforma, ela é de graça mais uma vez, mas o nome é assinatura. Você vai lá e contrata a plataforma. Você vai receber um e-mail na sua conta, só que esse e-mail não vai vir da CM Capital, se você estiver fazendo a mesma coisa que eu aqui. Vai ser um e-mail da Neológica, que é a empresa responsável pela plataforma. Então é importante porque muita gente perde porque fica procurando o e-mail com o nome CM Capital e não é o e-mail da Neológica. E nesse e-mail vai vir o seu login e senha, o usuário e senha. Aí o usuário e senha, depois você pode entrar no site da Neológica e trocar a sua senha, beleza? Então isso é bem simples, tá pessoal? Faz o download, vai vir um link, você abre lá, faz o download carrega rapidinho no seu computador. Depois o primeiro acesso ele vai pedir usuário e senha, então você vai colocar o seu usuário e a sua senha. Ou muitas vezes ele pode pedir também o seu CPF e senha, certo? Beleza. Vamos lá pessoal, com a plataforma aberta a gente vai operar day trade, certo? Dólar e índice. Para operar dólar ou índice, tem uma grande dificuldade da maioria das pessoas que falam, mas qual que é a letra daquele mês? Para quem não sabe, cada mês tem uma letra, eu já falei isso em alguma aula, mas vamos lá. Estou aqui com a plataforma aberta, não sei qual é a letra do mês, eu posso colocar assim, eu posso digitar, clica no gráfico e coloca WDO FUT.
porque ele vai direto para o dólar futuro, tá vendo? Ou a mesma coisa com o índice, WIN FUT. Aí ele vai para o índice futuro, tá vendo? Ó, índice futuro, certo? Então assim, se você não sabe qual a letra está sendo negociada naquele mês, é só você ir para o gráfico e colocar WDO FUT ou WIN FUT. Vamos aqui no dólar. Hoje a gente está trabalhando com o dólar, com o WDO U22, certo? Certo. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, vou clicar com o botão direito do mouse, a gente vai inserir indicador. Quando vai abrir vários indicadores aqui, mas qual a gente vai utilizar? A gente vai utilizar as bandas de Bollinger. Então, ou você, se ela tiver aqui na frente, você já clica aqui, ou você pode digitar aqui, ó, bandas, e já vai abrir, tá vendo? Bandas de Bollinger. Então a gente vai clicar em bandas de Bollinger e ela vai me dar duas opções. Eu colocar a banda de Bollinger numa aba separada lá embaixo do gráfico ou em cima do gráfico. A banda de Bollinger é um indicador que a gente utiliza ele junto com o gráfico. Então ela vai andando, acompanhando o gráfico. Então eu vou digitar, vou inserir ela em cima do gráfico. Ó, tá vendo? Ele já me mostra como vai ficar. E eu vou colocar OK. Beleza, a banda de Bollinger já veio para cá. Beleza, pessoal, a banda de Bollinger, se você dá duplo clique em cima dela, ela já vai vir pré-configurada. O parâmetro de desvio é de 2 e o período da média é de 20. Vamos lá. O que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger é um indicador que ele utiliza desvio padrão. Para vocês entenderem melhor o que é desvio padrão é como se fossem as eleições, que tem aquela marca que a gente vê as pesquisas, tal pessoa está concorrendo à presidência e ele tem uma margem de, ele está na frente, tal. Aí a margem dessa pesquisa foi para 2 de erro, né? 2 para mais ou 2 para menos, a margem de erro. Essa margem de erro é o que faz a banda de Bollinger ser muito boa. Porque a margem de erro da banda de Bollinger, o desvio padrão, faz com que a gente entenda melhor onde a gente pode posicionar o nosso stop. A banda de Bollinger ela pode ser utilizada para duas coisas. Para você entrar numa operação mesmo ou para você posicionar de forma correta o seu stop. Porque as bandas elas trabalham com margem de erro, então elas entendem que ali seria muito difícil o gráfico chegar até ali. E se ele chegar até ali, possivelmente ele vai romper e continuar a tendência. Então eu vou explicar depois para vocês na tela, mas é para vocês entenderem o conceito do indicador e o que é desvio padrão. Então esse desvio padrão, ele sugere para a gente onde colocar os stops ou onde fazer as nossas operações, que eu vou mostrar para vocês na prática. Esse desvio padrão hoje, ele já vem pré-configurado com 2. Eu sempre coloco ele em 1,5, tá? Então vamos lá para a nossa primeira configuração personalizada. Certo? E o período, Márcio? O período é a base de cálculo da banda. A amostragem, falando de estatística, quando a gente vai fazer um estudo, o IBGE, por exemplo, ele faz uma amostragem. O que é essa amostragem? Ele pega uma quantidade X de pessoas e ele faz um cálculo. No nosso caso, a banda de Bollinger é a mesma coisa. Ela vai pegar um período, né, ou um número de candles para poder fazer o cálculo. Lembrando que toda a média ela calcula períodos. E o que é período? O período é candle ou tempo gráfico. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um gráfico de 5 minutos, que é o caso nosso aqui, cada período equivale a 5 minutos. Então, se eu estou falando 20 períodos, ele vai pegar 20 candles de 5 minutos. Se eu colocar o mesmo período, 20, mas eu estiver trabalhando com um gráfico de 1 minuto, ele vai pegar 20 candles de 1 minuto. Então significa que o cálculo está se baseando em 20 minutos. Guardem essa informação porque isso é muito importante mesmo, tá? Bom, vamos lá. Agora a segunda configuração personalizada que a gente vai fazer, de 20 períodos a gente vai colocar 21, vai subir um só. Por quê? Porque 21 é um número Fibo. E eu acredito muito em Fibonacci, vocês vão ver ao decorrer da aula, que eu trabalho muito com Fibo. Então, esse é um número Fibo. Aritmética, tipo, aí a gente vai ter algumas opções aqui. Algumas são bem diferentes, por exemplo, essa Wells Wilder, mas normalmente falando de estatística, tem a aritmética, a exponencial e a ponderada. Vamos falar sobre as diferenças das médias.
A média aritmética, ela é simples. A gente fala que ela é simples porque tem algumas plataformas que ela fala a média simples. Ela vai pegar 21 períodos, no caso 21 candles, e vai fazer um cálculo simples em cima desses 21. Vai tirar a média, vai dar um peso igual para todas. A ponderada, ela vai ponderar, ela vai dar um peso diferente para cada período, para fazer uma ponderação. Vou explicar já. A exponencial, ela vai dar muito mais preferência para os últimos candles, os candles que estão sendo formados agora. Entendeu? Os últimos candles. Tem lá os candles, esses últimos que estão sendo formados agora, ela vai dar mais importância, ou mais peso na hora de fazer o cálculo. Qual que é a diferença dessas três, que são as três mais famosas? A aritmética, ela é uma média simples, então eu nem vou falar porque ela é simples. A ponderada, ela tende a ser um pouco mais lenta, entendeu? Porém, mais assertiva. Prestem atenção ao longo do tempo, dependendo o tempo gráfico que vocês estão trabalhando. E a exponencial, ela tem que ser uma média mais rápida, porque ela dá mais valor, mais peso aos candles que estão acontecendo no final, aos que estão acontecendo agora, por exemplo. Mas qual que é a diferença? Como eu posso utilizar isso a meu favor? Lembrando que, falando de média, o tempo é muito importante. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma média exponencial e o gráfico de 1 minuto, você vai ter muita entrada falsa. As médias vão dar para você uma entrada, você vai entrar e o mercado não vai para o lado que você queria, por exemplo, vai ser estopado. Mesmo a média dando a entrada. Por quê? Porque ela não tem tempo o suficiente para fazer um cálculo bem sucedido. Então, se você é daquele cara que gosta de trabalhar com gráfico de 1 minuto, seria legal você usar uma média ponderada, porque você está ponderando o tempo com a quantidade de períodos que você está trabalhando para fazer o cálculo. Agora, se você está trabalhando com um gráfico de 15, 30, 1 hora, uma média exponencial já ajudaria bastante, porque ele vai dar mais peso, mais atenção para os candles que estão se formando agora. Porém, o tempo gráfico é maior, entendeu? Então, tome muito cuidado com essa questão de média. Hoje, aí a gente vai para a nossa terceira configuração personalizada. A gente vai usar o Alice Wilder. E esse tipo de média eu vou mostrar para vocês depois, então fiquem tranquilos, porque a gente vai ter uma aula só para falar de como que funciona essa média. E agora aqui na parte de aparência, a gente vai mudar, vai colocar o valor que a gente quiser, e tem a espessura, tem o estilo, então aí vocês escolhem da forma que vocês quiserem. Eu vou colocar amarelo que aparece mais. Aplicar, ok. Beleza, a nossa banda de Bollinger já está configurada na nossa tela, olha que legal. Márcio, bom, vamos lá, vamos na prática agora. As nossas bandas de Bollinger tem a banda superior, a banda inferior e a banda do meio, que é a média, tá? Que a gente fala aqui que é a média do meio das bandas. Como que funciona? Lembra que eu falei que existem duas formas? Por exemplo, se eu for entrar numa operação de venda aqui, o meu stop sempre vai ficar próximo da banda superior. Se eu for entrar numa operação de compra, o meu stop sempre vai ficar próximo à banda inferior. Essa é uma forma de posicionar o seu stop. Mas a forma de entrar e utilizar a banda nas operações é da seguinte forma. Quando a banda é rompida, a tendência é que ela continue o movimento. Vocês estão vendo? Então, por exemplo, ó, vou usar o exemplo, dois exemplos. Exemplo para cima, ó, a banda, o gráfico, o mercado ele veio com força, rompeu a banda do meio, e aí ele foi com força, rompeu a banda de cima, tá vendo? Mas eu entro aqui, Márcio, não entro aqui. Por que eu não entro? Tá, tinha deixado salvo aqui, mas acho que escondeu. Eu não entro aqui, eu ia colocar um desenho aqui para vocês verem. Eu não entro aqui porque eu tenho que esperar a confirmação. Qual confirmação é essa? Um candle completo fora da banda. Então, por exemplo, a banda rompeu, banda superior, só que não apareceu um candle completo aqui fora. Eu não entro, eu aguardo, tá? Por quê? Porque possivelmente vai vir um pullback, ou às vezes é só um susto, ele vai voltar a cair, por exemplo, que no nosso caso aqui foi dito e feito, ó. Ele bateu, rompeu, chegou a romper, mas o próximo candle não abriu fora, abriu dentro da banda, ó, entendeu? E aí o que aconteceu com o mercado? Pullback. Aí veio um candle grande de força, rompeu, não entrei comprado. No próximo candle, ó, ele abriu fora da banda de Bollinger. Okay?
Ó, ele abriu fora da banda de Bollinger, tá vendo? Aí sim eu entro comprado. Se eu tivesse entrado comprado aqui, vamos colocar no meio. Se eu tivesse entrado comprado aqui e vendido aqui, eu tinha pegado aí, ó, quase 19 pontos no dólar. 19 pontos, vamos colocar 19 pontos. Com um contrato, com 100 reais, eu tinha feito 190 reais. Com 100 reais, quase 200%. Então assim, tá vendo? A banda de Bollinger, ela funciona muito bem. Aí vocês vão ter que entender a dinâmica dos gráficos, que isso eu vou falar para vocês numa outra aula, mas só para vocês terem um panorama. Aqui, quando o candle veio rompendo, voltando, ele foi diminuindo a força, tá vendo? Mostrando já candles de venda. E aí, o que aconteceu? Ele voltou para dentro da banda de Bollinger e abriu um candle dentro da banda de Bollinger. Isso mostra uma correção. Então o mercado ele voltou para cá, tá vendo? Ele voltou para o mesmo nível que ele estava aqui embaixo. E aí, vamos pegar um exemplo de rompimento para baixo. Olha, o mercado vem em venda, vem em venda, vem em venda, rompeu. Abriu um candle fora da banda de Bollinger, tá vendo? E aí o que aconteceu? O mercado começou a cair, seguindo a banda, tá? Quando o mercado bateu aqui embaixo, ele voltou a subir, rompeu a banda de Bollinger, foi, ó. Ele até tentou testar a média do meio da banda, mas o que aconteceu? Voltou a cair. Então, quer dizer, olha, se você tivesse pego essa queda, tinha sido lindo. Então, essa é uma das formas de olhar a banda. Outra coisa que é importante falar de banda de Bollinger são para as bocas da banda, são as pontas, isso daqui, tá? A banda de Bollinger, como ela utiliza tempo gráfico para fazer o cálculo das médias, ela tem uma coisa muito legal que as médias móveis, por exemplo, não tem. A banda, quando as bocas das bandas de Bollinger estão fechadas, um olhando para o outro, uma olhando para a outra, o que acontece? Não há volume de negócios ali. Então isso não é legal você operar. Quando as bandas estão olhando uma para a outra, significa que é hora de você segurar as emoções e não fazer operação, porque você vai olhar que o gráfico ele vai começar a se lateralizar, ele vai ficar jogando para cima, para baixo, para cima, para baixo, não dando nenhuma tendência definida. E ali, pessoal, a gente chama de cemitério de trader iniciante, porque você vai ser estopado. Então, quando as bandas estão olhando uma para a outra, não é hora de operar. Quando elas começam a abrir a boca, uma olhar para cima, outra olhar para baixo, que no nosso caso aqui, significa que está vindo um evento grande à frente. A banda ela sinaliza isso com antecedência. Aí é legal você se preparar já para poder fazer uma operação. Quando as bandas começam a se distanciar uma da outra, significa que vai vir um grande evento por aí. E aí é a hora de você se preparar. Então, pessoal, não é toda hora que vocês operam. Vocês têm que tomar a decisão da hora certa de operar. A gente não ganha por operação. Não é quanto mais você fizer, você ganha. Entendeu? Bem pelo contrário. Muitas vezes, quanto mais operação você faz, mais risco você tem de perder. Agora, quando você faz uma operação matadora e bate a sua meta do dia, tá lindo. Imagina você ir lá, fazer uma operação, em 20 minutos bater a meta, não fazer mais nada durante aquele dia. É esse o segredo do trader consistente. Ter uma meta tangível, né? Uma meta que com os pés no chão, uma meta que você consiga atingir, né? E aí você escolher o momento certo de operar, porque a gente não ganha por hora, a gente não ganha por operação, a gente não é funcionário do mercado financeiro. Coloquem isso em mente. E muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fico sempre à disposição de vocês, claro, e vamos nessa.